Hostcast, o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. Hostcast. Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara. 1, 2, 3, gravando. Esse é o Hostcast sobre os vídeos na internet. Eu estou aqui com meus amigos Gustavo Guanabara, Bruno da UPX e Ariel do Videolog. Olá, pessoal. Nós. Jaelson. Estamos aqui. Bruno veio da onde? Fala de você, Bruno. Campinas, um alô São pra Paulo. galera. Alô, galera. Vamos falar um pouquinho sobre CDN, sobre vídeo na internet, sobre mercado, sobre investimento, enfim. E agora o homem da vinheta. Hostcast. Cara. Deixa eu mandar um grande abraço aí pra todo mundo que tá ouvindo na internet e também, inclusive, todo mundo que se amarra nessa coisa de internet que tá crescendo demais, que é uma grande vantagem saber sobre hosting, sobre CDN, inclusive, que é um assunto muito quente no momento. Eu tenho certeza que você vai falar muito sobre CDN, tenho certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. E é isso aí, a gente vai falar muito termo técnico, a gente vai falar sobre mercado, assim, é uma previsão, eu tô achando que a gente vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar mais sobre CDN. Mas antes de mais nada, quem tá vindo aí, Cauê? Quem tá vindo? Nossa garota do tempo? Lislene Monteiro. Notícias do mercado. Notícias do mercado com Lisane Monteiro. Nas últimas semanas, a polêmica envolvendo as cobranças do ECAD a blogueiros por utilizarem vídeos do YouTube em seus sites ganhou novos rumos. O ECAD suspendeu temporariamente o envio de cobrança e está à espera de uma Assembleia Geral para tratar do assunto. O Google se posicionou contra esta conduta e, em nota enviada à imprensa, falou sobre o acordo que tem com o órgão que não permite cobranças de terceiros por vídeos inseridos no YouTube. O assunto também gerou destaque na mídia internacional. Vocês consideram legítima esta cobrança? O que deve ser feito pelos blogueiros para se defenderem contra investidas desse tipo? Vamos explicar pra quem não sabe, né? O ECAD, Escritório Central... Não, é Escritório Central? Cara, não sei o significado, só sei que... Direitos autorais. Ele deveria pagar os artistas pra a música que tocasse na rádio ou qualquer outro lugar. Né? Sempre que o pessoal cita ECAD, eu falo assim, cara, eu converso muito com o Ariel sobre isso. Então, assim, eu queria que você desse a tua opinião. Minha opinião sobre ECAD, assim, a gente deveria realmente ter um órgão pra controlar? Não sei. Assim, hoje em dia já mudou totalmente o cenário, os artistas querem se expor, os artistas não querem ter nada que vá inibir a divulgação das músicas deles. Sem dúvida. E desde que eu me conheço como ECAD mesmo, sério, assim, a rádio sempre brigou muito com eles por diversas formas que eles queriam mensurar, até porque o Ibope era contra eles, né? O Ibope sempre foi uma pesquisa diferente de mercado, sempre foi chegar na casa das pessoas, depois fazer o resultado por amostragem. E aí o cara vai lá e fala assim, tinham 100 mil ouvintes por minuto, e aí a rádio tinha que pagar 100 mil ouvintes por minuto numa fração que o ECAD cobrava. Então, assim, desde que eu conheço por rádio, sempre foi uma briga muito, muito complicada. E aí, cara, eu acho que eles deveriam se atualizar, né? E deixar só de fazer isso, porque, na verdade, eles não estão pagando mais nenhum artista. Pelo menos os poucos que eu conheço, eu tenho família pagodeira, por exemplo, uma família do Sorriso Maroto, cara. Eles não recebem R$1 de ECAD, isso não existe, cara. Não, sem contar o seguinte, que agora eles se dizem atualizados querendo cobrar dos blogueiros uma tarifa de R$350, se eu não me engano, pra quem posta um vídeo embedado do YouTube. Mas só pra lembrar, acho que é até bom pra pauta da notícia, é o seguinte, o Google tá pagando R$250 mil por ano, e ele abriu esse número pro ECAD, e esse número, cada ano, ele é atualizado pra que as pessoas possam embedar os seus vídeos do YouTube dentro dos seus portais, blogs. Na verdade, o sentido é o contrário, né? A audiência é consumida lá dentro que você Exatamente. paga pela audiência sempre. Assim, quando você faz uma festa de casamento, por exemplo, se vocês sabem, ou de aniversário, tem que pagar. Você tem que pagar. É. Então é pela quantidade de pessoas que ouvem as músicas. Então, na verdade, o YouTube, o Google já paga e o ECAD tava querendo pegar dos blogueiros. Exatamente. Seria uma, entre aspas, bitributação. Como que eles não fazem com o Videolog? Graças a Deus. É porque o Videolog não, mas tem artista independente, vão lá, os caras... não, tem que pagar porque tem um instrumento tal, que tem que ter o sample e tem que pagar, e o cara tá gravado, enfim, pode acontecer qualquer tipo de confusão, não tem jeito. Eu acho que uma coisa que foi apresentada pelo Google na defesa do YouTube é que, na verdade, quem fazia o host do vídeo era o YouTube, e que o blogueiro, ele era meramente um cara que copiou, que, enfim... Publicou. O blogueiro não faz o host do vídeo. Quem faz o host do vídeo são esses caras aqui, que a gente vai estar comentando daqui a pouco, né? Então, acho que é um pouco evidente que a cobrança era equivocada, e até o ECAD mesmo anunciou como se fosse um erro, né? É aquele famoso erro de banco, né? A gente cobra errado. Se você pagar, tá tudo bem. Se você não pagar, a gente retira. E se você processar, vai ser tão poucos que processam que vale mais a pena a gente ganhar dinheiro em cima dos que... Mas é lógico que o ECAD está completamente fora da realidade, e o Google agiu rápido para dizer que, olha, a gente já paga
calem sua boca. Por aí. Eu te pergunto que eu não sei, o ECAD é do governo? Eu não sei. Não, o ECAD é independente. É uma empresa independente É, que independente. tem contratos com gravadoras, é isso? Na verdade, tem contratos com as gravadoras e com artistas, né? E ele faz as arrecadações. Então quer dizer que eu posso entrar na justiça e ligar como empresa com ele, não como, Sim, como um empresa. corpo, como órgão do governo, Não. nada. Bom, então, na nossa opinião aqui, essa cobrança ela não faz o menor sentido, o próprio ECAD já reconheceu isso e serve de ponto de vista pra gente começar a pensar em outros quesitos, né? Você tem hoje o próprio blogueiro que bota, por exemplo, o Guanabara, você paga ECAD, né, pro Guanacast, não é isso? Eu pago uma UDA, Unidade de Direito Autoral, que eles colocam por conta de uso de trilha sonora. Mas eu vou começar a utilizar, por exemplo, o Hostcast não precisa disso, porque toda a trilha que vocês ouvem, ela é Creative Commons. Então, a gente não precisa pagar direitos autorais porque ela é de uso livre. Mas no Guanacast a gente usa ainda, mas a partir de um ponto a gente vai. Porque assim, há uns 2 anos atrás eu fui notificado pelo ECAD falando, olha, você tem um podcast, você usa música, então você tem que pagar direito autoral. E a primeira pessoa que eu procurei foi o Ariel, num evento. Aí depois veio o mestre, o Billy, né, pra dar aula. Veio o Billy e falou assim, olha, paga pra você ficar legal com eles e tal, mas não é muito por aí não. Teve um case bem interessante, só pra... A Mix FM, ela iniciou um projeto há mais ou menos uns 4 anos atrás, chamado Mix Me, que seria um Groove Shark de hoje. É exatamente igual. E o projeto afundou porque o ECAD simplesmente queria cobrar uma taxa abusiva e, infelizmente, não deixou a Mix prosseguir com o projeto. Ou seja, o empreendedor não consegue fazer as coisas. Se ferra, né? Sempre se ferra. É isso aí, pessoal. Pau no ECAD, próxima notícia. Um projeto realizado pelo CGI-BR em conjunto com o Inmetro e a Anatel mediram a qualidade da banda larga fixa nas capitais Rio, São Paulo e Belo Horizonte. O laudo da avaliação concluiu que as empresas não atendem aos parâmetros de qualidade estabelecidos na metodologia. Da avaliação técnica, ficou constatado que o principal problema é a indisponibilidade dos serviços e falta de instrumentos para o usuário medir a velocidade da sua banda. Da avaliação contratual, constatou-se desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, como a falta de garantias do serviço oferecido e cláusulas abusivas, entre outras. Será que esta medida irá se estender ao mercado de hosting? Bom, primeiro eu pergunto pra vocês, vem cá, a internet da casa de vocês, é na velocidade que vocês contratam? Aí, tem sido, sabia? Tem sido, cara. Não em casa, mas em uma das empresas, lá na Muito, por exemplo. Pô, perfeita, cara. A gente tá... Na Muito mesmo. A empresa lá é Mundivox, por incrível que pareça. Mundivox. Não, por incrível que pareça, que o Mundivox aqui no centro do Videolog é uma porcaria. Então assim, mas o cara quando foi instalar lá e falou, gente, aqui a estrutura é nova, cheirando a tinta essa estrutura daqui. Isso é um ponto legal, porque assim, quando você é uma estrutura nova, você tá começando, tem poucos clientes. Isso é uma coisa que acontece muito bem no mercado de hosting, que quando você tem poucos clientes, você é maravilhoso. Por quê? Porque você tá numa máquina que tem 5 pessoas. Mas agora tá cheio. Mas agora tá cheio e continua funcionando. Mas o que ele falou foi que a estrutura deles lá é nova, entendeu? O prédio, como é novo, foi estruturado pra que tenha pra ser bem feito. todas as conexões, etc. Mas eu acho que essa pesquisa do CGI-BR, ela compreende um pouco mais, por exemplo, um Speed, um Ajato. A Mundivox, acho que ela tem um corpo não tão grande de clientes. Exatamente, é um pouco mais empresarial. Então é um pouco mais diferente esse ponto. A pesquisa que a CGI-BR quis colocar foi através de uma ferramenta chamada CIMET, um aplicativo Java que a pessoa instalava no seu computador e eles faziam medições de pacotes UDP, TCP, upload, download, entre outros, em diversas operadoras, seja ela telefônica, através do Speed, Embratel, Virtua, entre outras. E a pesquisa com certeza mostrou que as operadoras simplesmente não entregam. Isso aí é um fato consumado, acho que em qualquer, pelo menos para mim que sou de São Paulo, lá absolutamente não entregam aquilo que vendem. Não existe uma cláusula contratual que parece que eles são obrigados a oferecer 20%? Não, 10%. Agora vai ter uma elevação. Isso é Anatel. Tantos meses, 20%, daqui a tantos seus meses, 30%, até 60%, se não me engano. Acho absurdo, né? Você assinar uma internet de 10 mega e eles são obrigados a te oferecer só 1. Exatamente. O parâmetro estabelecido nesse estudo é de 60% de entrega. É o máximo dele, né? Um exemplo, lá em casa, eu tenho um link da NET Virtua de 100 megas. Eles me entregam no máximo 2. Não passa disso. Não chega nem a 10%. Não passa disso. Logo, cara, mas peraí. Se eu cancelar, vou pra outro pior. Lá no meu prédio, no caso, os outros são piores. E se eu diminuir a velocidade, vai ficar menos ainda. Então eu prefiro ter os 100 megas e pelo menos eu me garanto ali com 2 megas e tá bonito. Tem que dar pequenas causas que não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí absurdo, é muito pouco. Não, isso aí não tem jeito, cara. O Speed nem se fala. Speed é o lixo hoje de internet. Isso eu acho que é um ponto interessante, porque a gente fala muito do mercado de internet brasileiro, que é um mercado que tá bombando, que tem várias oportunidades, e a gente sabe que a conectividade no
Brasil é um grande problema ainda. Sem dúvida. E a gente tem um gargalo aí para crescer na demanda que a gente se propõe a fazer, né? A gente tem muita gente criativa, mas a infraestrutura, né, ela é bem ainda arcaica. Uma infraestrutura muito arcaica. Eu acho difícil isso pro mercado de hosting. Acho que o mercado de acesso, ele é um mercado mais consolidado, né? Então, você tem os players definidos, mas o mercado de hosting, ele é muito abrangente. Ele permite que muitas empresas, que nem são empresas, às vezes, regulamentadas, estejam no mercado. Então, acho que isso pode até chegar um dia, acho que pelos provedores trabalharem com data centers também, a conectividade deles é um outro parâmetro. Então, acho que não chega no mercado de hosting. O link internacional pro nacional não tem nada a ver, né, no final das contas também. Tem essa diferença de conexão pra cá. Se por acaso o backbone dos caras são bons. Tem uma informação relevante que é o seguinte: o CGIBR, ele criou um projeto chamado PTT, né, que é o ponto de troca de tráfego. E dentro do PTT chegam as principais operadoras. Até grandes hostings ou data centers podem estar conectados ao PTT, entregar lá um cabinho de 10 gigabits, dois cabinhos de 10 gigabits cada um, e podem fazer parte. Essas operadoras que têm essa nota desse tipo, eles fazem questão de não estarem lá para poder fazer troca de tráfego. E agora a Anatel está também forçando, acho que é complementar essa notícia, a essas operadoras fazerem parte desse ponto de troca de tráfego, que vai melhorar a conectividade internacional e nacional, até para as próprias empresas de hosting. Quem é que tem ponto de presença dentro do PTT vai ter uma rota melhor para o usuário final, last mile. Eu acho que se isso entrar no mercado de hosting, vão ter parâmetros um pouco diferentes, como, por exemplo, o tempo em que a empresa vai ter que disponibilizar o seu site. Em quanto tempo o usuário pedindo tem que disponibilizar o uso de servidores, limite de quantidade de pessoas por servidor. Eles vão começar a inventar métrica para isso, mas eu concordo com o Cauê, não é uma coisa para agora, isso é bem mais para frente. Não, tem pelo menos alguns data centers lá fora, para quem trabalha com dedicado, né? Sim. Principalmente já tem aqueles speed tests lá que você consegue fazer a medição de velocidade, que talvez seja uma forma de garantir a chegada para cá, mais que não depende deles, depende da gente de receber. Sim, sem dúvida. Um ponto legal também de pensar assim, quanto mais a internet tem velocidade, quanto mais banda larga, mais problema a gente da área de infraestrutura tem, né? Porque se o cara consegue... Mas vocês podem fazer... Mas enfim, o problema é pra vocês, porque se o cara começa a ter muitos usuários que conseguem fazer download de vídeo rapidamente, então a tendência é que os servidores da gente tenham que trabalhar muito mais, né? Então, esse crescimento, ele tem sempre dois lados da moeda. Acho que o Cauê pode bater no teto aí, vocês chegam a um limite máximo de estrutura hoje no Brasil, pelo menos? Se link interno, pelo menos? Hoje, boa parte do link, como o Bruno falou, ele já escoa pelo PTT. Então, isso aí, pelo PTT, a gente acaba resolvendo, não tem... Em torno de 46%, acredito. Não sei te precisar, mas se você já falou, então 46%. 46% por conta das operadoras. A gente trouxe o cara certo aqui. A gente trouxe o cara certo aqui. Gravando, estamos fazendo então o primeiro hostcast voltado para o mercado de vídeo, streaming, vídeos online, videocursos, todo mundo está usando vídeo na internet. Parece que a última, parece que a grande descoberta da internet rápida foi os vídeos. Você vai a qualquer evento que fala de social media e tal, todo mundo fala, qual a tendência? Tendência é vídeo, todo mundo fala nisso. Rich media. Bom, então falando de vídeo, a gente trouxe aqui os nossos estimados parceiros, Ariel do Videolog, que fez as nossas vinhetinhas. Hostcast! E o Bruno, parceiro da Hostnet, o PX, que tem uma solução aí que vai contar um pouquinho. Vamos começar pelo Bruno. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais da história dele, que o Ariel já é uma figura notável, todos já conhecem. Legal. Ele e o Mackenzie formam uma dupla dinâmica. Mas aí, Bruno, como é que tá o PX? O que o PX faz? Conta um pouquinho dessa história. Você falou que a empresa já tá com 10 anos aqui no Brasil. Vai fazer 10 anos agora em dezembro. Bastante tempo, né? Pra quem trabalha com vídeo. Vamos lá, fala um pouquinho. Resumidamente, a gente começou no estilo garagem, vendendo robôs pra rede Brasnet Brasília de RC. Provavelmente muitos de vocês já... Eu comecei fazendo exatamente a mesma coisa. Então. O Cauê tem a mesma história de todo mundo que ele Uma coisa Então, pode perceber que também a maioria dos administrators da época... Viraram alguém na vida. Viraram alguém na vida, exatamente. Viraram gay na vida. Não, tem alguns gays também. Susto que eu tomei agora. Então a gente começou vendendo egg drops, né? Aluguel de egg drops, CyberNCs, VRCDs, etc. E aí a gente chegou ao mercado de transmissão de rádio ao vivo pela internet e começamos a fazer isso
E o negócio começou a ficar sério, começou a crescer, tomou uma proporção e aquela história, né? Você virou um monstro e você não esperava aquilo tudo, e aí você vai começando a colocar a casa em ordem. Começar a colocar a casa em ordem começou ali por volta de 2005, 2006, e até então a gente foi ampliando a carteira. Hoje, enfim, as principais emissoras de rádio e os principais eventos, enfim, TVs transmitem ao vivo com a gente. E agora o Hostcast e o Guanacast? E agora o Hostcast também vai fazer parte do nosso pool de transmissão. E paralelamente a gente começou a entender que, como nós estávamos se tornando expert em conexão TCP permanente, que era justamente no live, né, entregar o áudio para, sei lá, uma emissora com 5 mil, 6 mil acessos simultâneos, a gente começou a tomar um conhecimento muito forte em cima desse assunto. E aí começou a vir outras ideias para a gente poder complementar aí nossa prateleira de produtos. Quais são elas? A primeira foi o Cloudcaster, que é uma plataforma de vídeo que basicamente ele faz toda a cadeia produtiva do vídeo, desde do seu ingeste, o processamento e a entrega de relatórios, tudo integrado já à CDN da UPX como um todo. E aí depois a gente produziu uma outra plataforma chamada Cloudcache, que compete aí com outros players de mercado que fazem aceleração, que fazem caching de site com proxy reverse. Caramba, você tá falando um monte de termo técnico pra caramba. Desculpa. A gente vai ter que falar de CDN. Desculpa, mas Network. Isso aí. CDN é a parte fundamental dos vídeos na internet. Sim, sem dúvida. Errado, né? Sem dúvida. Desculpa se eu tô falando. Não, é bom. É um podcast técnico sobre infraestrutura. Mas deixa a gente entender, assim, que você falou em Cloudcaster. Você falou assim, Cloudcaster, o teu produto, o que ele faz? Um cara comercial, você chega na empresa e fala, o que ele faz? Nós temos 3 plataformas que trabalham em cima da CDN da UPX. Para quem não sabe, CDN é uma Content Delivery Network, ou rede de distribuição de conteúdo, qual tem pontos de presença hoje no mundo inteiro. A UPX possui essa infraestrutura física. Não é isso que eu te pergunto, que eu quero saber. Calma aí. Baseado nessa infraestrutura, nós temos 3 plataformas, os quais nós chegamos para o cliente e oferecemos o quê? Por exemplo, uma plataforma de vídeos, se é a necessidade dele, é o Cloudcaster. E daí, a partir daí, a gente vai entendendo o profile dele. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 1 milhão de vídeos na minha storage, vou precisar fazer encoding disso, eu vou precisar de armazenar isso na tua nuvem, vou precisar distribuir isso na CDN pro Brasil e Argentina, o resto do mundo tá bloqueado, enfim. Esse é o tipo... Quem é o teu cliente hoje? Os teus clientes, assim, que você tem na ponta da língua aqui, usam melhor o teu serviço? De vídeo? Superesportes.com.br, através do vídeos do Dizaí. Na verdade é um grupo grande chamado Diários Associados. Eles possuem o Super Esportes, o UAI, que é o SBT, possuem diversas emissoras de TV também, por exemplo, a TV Brasília faz parte do Então eles usam a tua plataforma para botar os vídeos deles dentro do... Exatamente, eles têm... Você compra um host, você é um provedor de hosting, basicamente, de vídeo, ele upa para tua plataforma. Exatamente. Por que ele usa a tua plataforma em vez de usar o Videolog, o YouTube? Qual é o diferencial? Customização, por exemplo. A gente tem clientes que exigiram que a nossa plataforma se comunicasse com o Microsoft SCM, que é um módulo da Microsoft que faz toda a gestão corporativa da empresa. Então, com um único login, o login que ele acessa o desktop, o e-mail e tudo, ele acessava a plataforma, ele tinha privilégios que poderia mandar um vídeo ou não, era essa leitura, acesso a determinadas categorias dentro do Media Center, enfim. É uma plataforma de vídeo corporativa, não é uma plataforma de vídeo for free, igual, por exemplo, um YouTube, que não deixa de ser uma plataforma de vídeo. Entendi. Você oferece, então, mais ou menos os vídeos fechados para uma necessidade específica e não uma coisa aberta como são os sites de compartilhamento de vídeo. Não, tem clientes que abrem esses vídeos, mas normalmente não. Normalmente são utilizados para treinamentos. Por exemplo, o Unimed. O Unimed utiliza a plataforma da UPX para poder fazer todos os seus treinamentos internos. Então, eles entram na plataforma, fazem o upload, esse vídeo ele é transcodificado, é embedado num player e eles vão lá e colocam dentro do portal de treinamento deles. Beleza. Bom, a gente está falando aqui de um aspecto mais comercial, onde a gente vende o vídeo como um conteúdo fechado ou para uma situação específica corporativa da empresa. E agora a gente vai falar do Ariel, que tem um modelo de negócio diferente, que é baseado, me corrija se eu estiver errado, em venda de publicidade, um mercado aí que ele tem um competidor difícil de brigar, que não dá para brigar, tem que achar o próprio espaço e
Me conta aí, Ariel. Queria conhecer até... A gente já falou um pouquinho no Guanacast da história da Ariel, mas eu acho que é uma história tão interessante que vale a pena a gente estar passando aqui também. Não, bacana, cara. Eu sempre fui apaixonado por rádio e queria fazer rádio pra chegar na TV e nunca tive oportunidade de fazer nada em nenhum lugar desses, porque chegar na TV era muito difícil. Continua sendo difícil. E aí, tive uma ideia quando não tinha ninguém pra se espelhar no mundo todo, que foi das pessoas publicarem seus vídeos. Aí foi a ideia de criar o Videolog. Aí criei o Videolog, chamei o Mackenzie pra participar com a gente. E tinha uma empresa de gravação de vinhetas, por exemplo. Produzindo, né? Produzindo, exatamente. Já vimos que sabem fazer vinheta. Faz bem. Muito bem, por sinal. Vendia pela internet, Muito era bem. muito legal, era uma coisa totalmente diferente na época também. Então assim, cara, essa coisa de inovar, de fazer antes de todo mundo pensar, sempre aconteceu. E o Videolog não foi diferente disso, a gente continuou ainda com o tempo passando, saindo nas grandes mídias. Aí a gente lembra, desde o primeiro dia que saiu a matéria na capa do jornal o Globo, quando abriu, fiquei impressionado 2 semanas depois. O vídeo vem aí, olhei lá, e o Videolog era o único assistente no mundo, não tinha ninguém como referência. Muito Aí bacana. 9 meses depois veio surgir o tal do YouTube, mas a gente nasceu, cara, sem dinheiro nenhum, diferente de qualquer outro lá fora. Né? Quando eu fiquei sabendo que nasceu um site de vídeos nos Estados Unidos que teve 11 milhões de dólares de investimento inicial, eu falei, caraca, esses caras são totalmente diferentes da gente. Enquanto eu ia pedir empréstimo do banco, nem que era internet, Deus me livre emprestar dinheiro pra você. E que eu ia Muito pagar. risco. Exatamente. E mesmo assim não seria nem milhões, seria casa de 1.000, 10 mil, 20 mil no máximo, pra comprar servidor. E a gente sempre, falando mais sobre essa coisa do hosting, a gente sempre sofreu com hosting, desde o início. Sempre foi um grande problema, uma grande barreira de entrada, assim como até hoje não existe ninguém que faz o que a gente faz no Brasil sozinho. Não tem ninguém que hospeda de graça e oferece de graça uma hospedagem Sem dúvida. daqui no Brasil. Então, assim, já tiveram 2 competidores frente grandes. Um foi do Grupo Abril, que morreu no ano seguinte, e a gente continuou vivendo, que era o FIS TV, né? E um outro, eu não me lembro agora o nome, enfim, do Marcos Ventrais, que ele também abriu, mas um ano depois faleceu também. Então, assim, a gente continua no mar andando e todo mundo vem falecendo ao caminho porque não consegue realmente suprir essa necessidade. Para a gente conseguir atender isso, cara, a gente tem uma experiência muito bacana em otimizar tudo que a gente tem. Então, desde a parte de vídeo, meio que forçou, sabe, aquela coisa do ecossistema, que você tem que se adaptar ao ecossistema. Então, foi o que aconteceu com a gente. Os vídeos eram pesados, o usuário não conseguia assistir na ponta final e nosso custo era muito mais alto porque tinha mais tráfego rodando. Então, desde o início, nós fomos o primeiro a criar praticamente o encoder de flash, junto com o N2, que é o Mike, que vendeu o N2 para Adobe depois, que foi o cara que criou o formato FLV praticamente pro flash. E a gente sempre foi o grande parceiro dele, depois que ele vendeu, ficou milionário, a gente depois não nos falamos mais. Enfim, a gente sempre buscou em otimizar, por exemplo, lançar o vídeo HD. O Vimeo tinha lançado o vídeo HD, a gente estava estudando já há um tempo isso, fazer a transmissão ao vivo e o vídeo HD. A transmissão ao vivo a gente descartou porque o custo era muito mais alto pra gente. E pra fazer o vídeo HD, enquanto o Vimeo fazia pra conexão mínima de 4 megas, no Brasil não tinha ninguém com 4 megas. A conexão top aqui era com 2 megas. E nessa época, Ariel, vocês já conseguiam grana com publicidade por conta dessa coisa da Globo? Já. A gente conseguia dinheiro com publicidade já tinha algumas champanhes bacanas vendidas. Impressionante. Era bem legal. Muito difícil porque a gente vendia banner, não vendia o que a gente queria vender. E quando vendia o que queria vender era um resultado incrível. Até porque eu lembro, a primeira campanha que eu fechei da Intel foi uma campanha na casa de 3 dígitos. Foi lindo, assim, foi 3 dígitos do 100, né? E aí, beleza. Eram campanhas de anos, 2, 3 anos e acaba mantendo a gente muito bem. Enfim, acabou que a gente, para conseguir se adaptar a tudo isso, a gente teve que otimizar nosso sistema para conseguir atender a demanda e não ter um custo muito alto no serviço. O que salvou a gente na época foi o UOL, depois vamos ver com um parceiro. Eles praticamente triplicaram nossa estrutura que nós tínhamos e falou, quantos mais quiser, a gente mais tem aqui. E era o link nacional que era lindo. Era o link que você cuspia, vinha rapidíssimo o vídeo. Nunca tinha problema com isso. É, porque também, ponto positivo do UOL é que ele tem tanta banda que ele troca a banda com ele mesmo, né? Exatamente. É, realmente na minha época era um modelo, né, do Peering. Era um modelo de negócio pra ele. Exatamente. Pra eles é importantíssimo eles Ganhava dinheiro terem só banda. com tráfego, né? Então isso era do caramba. É. Uma coisa bem louca, assim, é porque quando você chega num nível que tem muito tráfego, você tem que trocar tráfego com as operadoras. Então, se você tem mais tráfego pra trocar que outra operadora, isso se torna uma moeda de troca no mercado. Né? Isso. Então, quando você se torna gigante, que você tem algumas vantagens de escala, que é o que o Ariel tá passando. Então, quando ele foi pro UOL, ele ganhou um fôlego pra continuar. Exatamente. E o UOL ganhava dinheiro com a gente por causa disso. Então, assim, o que ele pagava pra gente de infraestrutura e também de outras negociações que nós tínhamos, era um retorno incrível pra ele, que era o parceiro que mais gerava tráfego pra ele. Né? Então, era a nossa tranquilidade, era o nosso modelo de negócio praticamente, era só na parceiro de qualquer outro portal. E aí, publicidade seria um valor agregado. Então, meio que mudou depois dessa época. Mas aí, passou o tempo. Hoje em dia, não é nada interessante pra esses caras. Do UOL vocês saíram pra Record, pra R7. Pra R7. O R7 a gente já tem host independente, já é uma totalmente contrário dessa situação, porque já não se torna mais algo interessante pros caras, né? Chega nesse momento, hoje tá muito baixo o preço. E hoje, tá muito os barato. vídeos de vocês estão hospedados em que estrutura? Hoje a gente tá utilizando a Amazon pra fazer a hospedagem e escalonar todo o site. Legal. E a gente tem o
CDN também, que faz toda a entrega disso. Quem faz CDN de vocês? Cara, a CDN Highwinds é uma empresa muito bacana de Nova York, que tá começando a atuar aqui agora. Numa dessas viagens do Altex, né, que a gente foi lá, que o Mackenzie foi lá pra Nova York conhecer o dono, e o cara, pô, vamos fazer uma coisa bacana, a gente tá começando bem. E aí a gente começa a meio que entrar nesse modelo. Assim, pra gente, CDN nunca foi vantagem no início. Nunca. Era praticamente impossível. CDN é muito caro. E CDN continua sendo uma barreira de entrada muito grande pra todo mundo, porque quem não tem um tráfego mínimo gigantesco não consegue negociar bons valores com uma CDN. Depende. O que é? R$1 Depende com a operadora. 30 centavos é bom? 20 centavos é bom? Não é. Quando você começa a fazer um cálculo, não é bom. Depende do seu volume, né? Se você trafega hoje, por exemplo, vou te dizer, por exemplo, tem uma auditoria independente chamada Sedexis, que faz auditoria em CDNs para os clientes que ela tem. E lá dentro tem, sei lá, deve ter aproximadamente umas 40 opções de CDNs, das quais... Antes, assim, da gente se aprofundar de CDN, eu queria começar bem do básico, porque eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas que vão escutar isso aqui não fazem a menor ideia do que é uma CDN. Então, eu queria que você pensasse, bom, tô dando aula pra galera do primário, que a galera que a gente tá ouvindo aqui não tem conhecimento disso, e eu sei que isso é parte fundamental de uma hospedagem de vídeo. Sim. Então, eu queria que vocês ajudassem os nossos ouvintes aqui a entender os princípios de uma CDN, o que significa e por que ela é tão importante no mercado de vídeo. Beleza. Quando você, por exemplo, tem um servidor no Brasil e você tem usuários nos Estados Unidos, o modelo de hospedagem tradicional sem CDN, ele vem, o usuário sai dos Estados Unidos, passa por uma fibra internacional, chega provavelmente em São Paulo, Fortaleza ou Rio e cai dentro da malha brasileira e chega até o servidor onde você hospedou ali o teu conteúdo. No modelo de CDN, ela tem servidores espalhados em cada uma das operadoras e em cada um dos países. Então, por exemplo, se eu estou no Brasil, estou aqui no Rio de Janeiro e vou acessar, por exemplo, um dos nossos clientes, a Jovem Pan ao vivo, né? Que vai subir agora o sinal deles aqui do Jovem Pan do Rio. O usuário não precisa sair da rede aqui do Rio e ir até um servidor de fora ou ir para uma outra rota e chegar numa outra operadora para poder ouvir o sinal. Não, a conexão deles sai da máquina dele, por exemplo, se sai de uma Mundivox ou de uma Jato, pela própria Jato ele chega até o servidor. Ou seja, a rota ela é extremamente curta, do ponto A para o ponto B. E se eu tô nos Estados Unidos e quero escutar a Jovem Pan do Rio lá, eu não venho no Brasil buscar esse sinal ao vivo. Eu pego ele no servidor local dos Estados Unidos. Por quê? Quando você sobe esse sinal pro servidor primário, ele espelha esse sinal em todos os servidores da cadeia. Entendeu? Então uma CDN é um cluster de informações armazenadas em servidores em lugares diferentes do mundo? Depende pra situação, né? Pro on-demand é mais cache mesmo. Eles vão cacheando, tipo, você tem mais assistidos em tal lugar. Então você assistiu uma vez, já baixa e deixa lá armazenado. Depois do ao vivo já é diferente, já é bem diferente. Na verdade é o mesmo princípio, mas o VOD, né? Ou Video on Demand, né? O que acontece? Quando você faz uma primeira requisição no servidor, ele faz o cache local, por exemplo. Eu tô no Vietnã, tá? Eu quero acessar um vídeo que tá no videolog, tá? O que acontece? Ele vai acessar aquela URL, quando ele dá o play, um servidor lá do Vietnã vai começar a cachear aquele vídeo. Então, o segundo usuário que for entrar naquele mesmo vídeo, inclusive, exatamente, dentro do Vietnã, ele vai acessar o servidor local. Ele já não vai mais pegar esse cache que tem. O tempo é muito mais rápido de carregar. Sem dúvida. Com essas pops lá já é mais rápido. Sem dúvida. Sem dúvida. Só que assim, isso é muito bom, mas não é realidade. Nem todos os CDNs têm todos os pontos em todas as operadoras. A gigantesca Kamai tem, mas muitas delas não têm. Inclusive, tem alguns planos, tem algumas CDNs gringas, né? Inclusive a própria Highwinds, que você... Inclusive a própria Kamai também, que você pode contratar. Eu quero link aqui no Brasil ou não quero link aqui no Brasil. Você pode só lá fora, né? A UPX, ela foi eleita... Fala aí do título que vocês receberam. A UPX ela foi eleita a melhor CDN da América Latina. Essa auditoria CDX elegeu a UPX como a melhor CDN da América Latina. Então a gente ganhou no Troutput. O que é Troutput? É a velocidade, eles hospedam um arquivo no CDN e começam a baixar esse arquivo de pontos distintos, de operadoras distintas. E a performance da UPX foi a melhor de todas. Em segundo lugar tá a Contendo, em terceiro lugar tá a Highwinds. A Contendo foi adquirida pela Akamai, tá? Mas fora isso tem também a questão de disponibilidade, conectividade. Então, se eu dou um ping no servidor da UPX de dentro das operadoras, qual é o tempo de resposta que você tem? Então, para toda a América Latina, a UPX foi eleita a melhor CDN da América Latina. Isso pra gente foi... Por quem? Pela Sedexis. Pela Sedexis. Exatamente,
SEDEX é uma empresa americana de auditoria independente. E ela fez esse estudo baseado na... Eles fazem esse estudo porque é o seguinte, porque eles têm lá um pool com diversos clientes e o que eles fazem? Os clientes contratam a SEDEX para auditar CDNs, para falar para eles, os clientes, para onde eles têm que ir. Então, por exemplo, a Volkswagen, a Lacoste, entre outros que fazem parte desse pool de clientes da SEDEX, tem esse direcionamento. Essa auditoria era inclusive usada pela Highwinds como referência, né? E é bom a gente educar, já que a gente tá dando aula aqui. Eu tô aqui. Legal a gente falar o seguinte, que CDN não é só pra vídeo, não, gente. Não, Quando você vê coisa. aquele widgetzinho lá do Facebook e tudo mais, as fotos vêm de CDN. Exatamente. Twitter, etc. Conteúdo dinâmico em geral, beleza, não vai rolar, mas aqueles estáticos, a maioria, vai rolar. Inclusive dinâmico. Tem como fazer um sistema de cache lá meio doido, mas... Sim. Mais uma vez, só pra... Estamos no meio da aula agora já, né? CDN, que significa? Content Delivery Network. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Content Delivery Network. Ou distribuição de conteúdo. Que é melhor, né, cara? Mas Se fosse nomeado ultimamente, ia ser cloud de divisão de conteúdo. A nuvem de conteúdo digitalizado. Mas tem um ponto importante ainda na CDN, na parte de vídeo, e o próprio Ariel falou sobre a questão de proxy reverso. É muito importante, por exemplo, a CDN hoje ela é muito utilizada por e-commerces, e o vídeo também acaba utilizando, quem hoje trabalha com vídeo acaba também utilizando o CDN, para provocar uma coisa que é chamada User Experience. A User Experience, que é a experiência do usuário, né? Ela é fundamental. Número de conversão pro e-commerce. Exatamente. A taxa de conversão pro e-commerce, se o cara tá no site, ele tem as imagens carregadas rápido, de maneira extremamente sofisticada e rápida, com certeza a taxa de conversão de compras é maior do que se imagina. E pros vídeos também. Se você clica no vídeo e começa a assistir ele rapidamente, certamente é bem melhor pro usuário a experiência de estar assistindo aquele conteúdo. Quero fazer um adendo aí. Na CDN, uma coisa importante, o cara começa a pensar, não, eu quero botar meu site numa CDN. É importante dizer que o CDN, ele não suporta conteúdo dinâmico. Não. A CDN, ela... Pro site, por exemplo, para um site, o que o cara tem que fazer para poder colocar o site dele numa CDN? Primeira coisa, ele tem que pegar os itens estáticos do site e colocar num FQDN específico. O que é FQDN? É um host específico. Por exemplo, imagens.hostnet.com.br ou estático.hostnet.com.br. E lá dentro, você coloca JavaScript, CSS, JPEG, pode até colocar os próprios vídeos, enfim, você coloca qualquer tipo de conteúdo. E aí o que acontece? Você aponta esse FQDN ou esse host para... Chama de origem, né? Exatamente. Não, na verdade, você aponta ele pra CDN, para um CNAME da CDN. O CNAME é um apontamento de DNS, tá? E a CDN, ela puxa da origem, né? Que é o chamado back-end, que é o servidor onde está hospedado, de fato, os arquivos, né? E aí você tem que colocar variáveis nesses servidores específicas para também ser entregues na CDN. Por exemplo, itag. Itag é uma variável, tipo um código de barra, que você define para cada tipo de objeto. Então, por que uma CDN é importante ter o itag lá no servidor Apache ou no IIS do cliente? Porque quando ele faz uma requisição nesse FQDN, nesse host estático.hostnet.com.br/foto.png, a CDN pergunta pro servidor qual é o itag. Se o itag for o mesmo, que é esse, entre aspas, código de barra, ele retorna aquele conteúdo que já está cacheado na CDN, sem buscar esse conteúdo novamente lá dentro. Basicamente não pode ser dinâmico, porque o dinâmico ele vai gerando os dados on demand. Exatamente. E aí você não consegue botar isso numa CDN porque a CDN é múltipla. Você pode utilizar, como você cria regras dentro de uma CDN, você consegue inclusive falar, não cacheia nada, eu quero que você tenha mais velocidade para entrega, dependendo da situação. Por exemplo, se você tem um lance, a gente hospedava na web no Canadá, então assim, era uma distância absurda. Sim. Quando eu fiz o primeiro teste da minha vida, com a Limelight, inclusive, Limelight Networks, que era segundo lugar, você continua sendo segundo lugar depois da Kamai no mundo, não sei se por acaso continua esse ranking. Não, contendo a segunda, mas foi comprada pela Kamai. Pois é, então continua sendo a Kamai. Os conteúdos dinâmicos que eu fiquei testando lá, cara, vinham com velocidade gigantesca pra cá, mas não tinha aquela coisa de estar cacheado, entregar com mais velocidade, com o dinamismo todo que seria com uma CDN com conteúdo estático. Exatamente, mas por exemplo, se você tem um site, tipo um e-commerce, o que você tem que cachear? As imagens dos conteúdos estáticos. Então, vai demorar mais pra entregar. Exatamente. Acho que o ponto-chave da situação é o seguinte: se você tem um servidor que ele tem que processar a linguagem de programação, isso não é uma CDN. Não é. Por quê? Porque ele é um conteúdo dinâmico de acordo
acordo com Sim. o que você está entregando. Então, uma coisa que a gente tem acompanhado, muitos sites tocando, assim, quando você tem um site pequeno, um site médio, você consegue botar tudo num servidor e normalmente ele te atende. Sim. O problema acontece quando você vira um site muito grande. Você tem um volume de acesso de informações e que aquele servidor em que ele tem que processar o PHP, a linguagem de programação específica, ele ainda tem que se preocupar em entregar o conteúdo estático. Sim. Então a situação que está acontecendo é o seguinte, é muito mais fácil você clusterizar e dividir um conteúdo que é estático. Sem dúvida. Então você consegue botar uma imagem e cachear ele em diversos servidores diferentes e forma uma CDN para ele chegar no mais rápido. Exatamente. Então a CDN se tornou uma parte vital da rede a partir do momento em que a rede ela se tornou uma coisa tão imensa e tão cheia de processamentos que não fazia mais sentido você ter um servidor que ao mesmo tempo em que ele tinha que processar a informação, ele ter a obrigação de entregar a imagem também. Exatamente. Então é por isso que os provedores de hospedagem, eles até têm uma dificuldade de hospedar vídeos ou conteúdos mais... Por quê? Porque um provedor de hospedagem, ele roda milhões de cópias do WordPress, então são... Sim. E uma tendência que a gente tem acompanhado são os sites grandes, cada vez mais eles tentam fazer os sites mais estáticos possíveis. Sim. Isso não, mas como assim? A gente está abrindo mão da dinâmica, da interação? Não. O que acontece é o seguinte, por exemplo, eu tenho um site no WordPress, tem muito acesso. Ao invés de eu processar todos os comentários quando eles são enviados, quando alguém faz um comentário, eu gero novamente a página de forma que ela sempre seja um conteúdo HTML. E ela sendo um conteúdo HTML, ela vai abrir muito mais rápido. Ou usando sistemas de cache. Você pode utilizar com CDN, inclusive. Você pode Exatamente. programar na CDN dizendo de tanto tempo atualiza ou quando tiver uma tag nova. Exatamente. A CDN também, vale lembrar que ela tem outros recursos. Por exemplo, tem proteção de hotlink. Ela não permite que aquela imagem que é carregada no seu site seja carregada em outros sites. Isso é pra proteger, tipo assim. Funciona bem, né? Sim, exatamente. Por exemplo, Mas você pode usar o HT-Access do Apache e fazer algumas restrições. Funciona também. Mas a CDN funciona muito bem. A CDN é feita pra isso. Exatamente. Você pode também fazer bloqueio de país, inclusive. Exatamente, bloqueio por geolocalização. Enfim, tem outros recursos. Mas a CDN também tem outro fator importante também, que é o seguinte, por exemplo, tem um case nosso que é um cliente que ele tem um data center próprio, ou seja, é um grande grupo de comunicação, ele tem um data center próprio e ele tem 250 megabits de banda contratado, tá? Quando ele chega na segunda-feira e terça-feira, ele tem que entregar os resultados dos jogos do final de semana para todas as emissoras. E aí o que acontece? Aquele tráfego dele era estourado e ele chegava a atingir até 1.2 gigabit ou 1.8 gigabit por segundo na infraestrutura dele. Prejuízo gigantesco. Exatamente. O que eles fizeram? Contrataram uma CDN. Pra quê? Toda segunda e terça-feira eles apontam para o PX todo o conteúdo estático. Vídeo, os resultados todos, os podcasts, os MP3, enfim, tudo apontam para o PX. No próprio domingo faz o caching todo. Segunda e terça-feira, quando vem a porrada não cai para cima do data center deles, cai para cima da UPX. E ele paga, no caso, por aquilo que ele efetivamente utilizou. Ele não é obrigado, por exemplo, a fazer um contrato com uma operadora e ter, sei lá, 2 gigabits para atender só segunda e terça-feira, certo? Resumindo isso, assim, eu passei as dificuldades na pele, até porque é o seguinte, a primeira vez que eu testei essa CDN era bem novo, sério, tem muito tempo atrás já. E aí, essa situação do cache não era uma realidade tão constante como é hoje, assim. Como se fosse velho pra caramba, né? Cara, o Videolog é velho, tem 7 anos, é velho a beça. Eu não tinha essa realidade do cache com volume gigante, eu não pude armazenar, sei lá, gigas e gigas ali dentro, tinha que ser uma coisa muito pequena. E aí, consequentemente, eu falo, cara, eu tô ferrado, porque meu custo de banda vai ser duplicado. Eu tenho um custo de saída, né, do meus data center para a CDN, da CDN pro cliente. Tipo, vou pagar 2 vezes, não faz sentido. Hoje, o contrário, totalmente diferente. Isso tem bastante tempo já. Hoje, não. Só sai um arquivo do Videolog, que a gente chama de central uma vez de vídeos. Nosso storage, enfim, do S3 que queria lá, só sai uma vez. Então eu não tenho tráfego entre a Amazon e o CDN. Eu tenho só o tráfego de CDN pra fora. E meu tráfego, a conversa entre eles é muito pequena, entendeu? E por isso que vale a pena, nesse caso, como ele deu o exemplo, das pessoas que têm banda muito menor pra qualquer tipo de coisa. E por isso que vale a pena botar conteúdo estático, que na maioria das vezes é o mais pesado da situação, e vale muito a pena. Acho que, assim, pra gente matar essa ação de CDN, assim, uma conclusão que eu cada vez mais, nesse mercado de host, né, de infraestrutura de internet, tenho chegado, é que existe uma tendência de especialização na hospedagem de cada serviço. Digo assim, por exemplo, aqui na Hostnet a gente tem servidor que só roda PHP. Por quê? Porque se ele só rodar PHP, ele não vai ter que se preocupar com outra linguagem de programação. Nós temos servidores que rodam só sites estáticos em HTML. É praticamente uma CDN, sem as replicações e sem os edge servers. Sem as questões mais... É um CDN. Não deixa de ser um CDN. Não tem pontos de presença. E você tem um servidor, por exemplo, a gente tem um plano que roda só HTML, a gente chama de plano HTML, oferece ele a R$9,90. Por quê? Porque você pode pensar, R$9,90 você tem atendimento
atendimento, suporte, ele é barato porque o servidor, ele não tem processamento, né? Então, acho que os servidores de banco de dados hoje são cada vez mais especializados, tem um disco específico para banco de dados, tem um I/O muito forte. Então, acho que a tendência, a internet, né, a tecnologia, ela tá ficando muito parecida com a medicina, né? O cara que entende do coração, o cara que entende de pé, o cara... Então, acho que é legal no sentido de que abre espaço de mercado. Tipo assim, se você for um cara hoje que entende muito de CDN, você tem um diferencial no mercado, porque são poucas as pessoas... Você vai ganhar consultoria, bom dinheiro consultoria. Porque você pode usar CDN para evitar um tráfego excessivo em diversas ações, e hoje todas as empresas têm essa necessidade de diminuir tráfego, de otimizar os sites, e nesse sentido todo que eu acho que a CDN se encaixa e a especialização dos serviços. Bom, falando pra caramba de CDN, o pessoal que não é da área técnica deve estar com dor de cabeça, pensando, nossa, nunca mais eu vou ouvir o Hostcast. Mas a gente fala de mercado. Eu quero saber o seguinte, quais são... Acho que o Videolog, ele é empresa única brasileira, na forma de distribuição de vídeo gratuita. Acho que o UOL tem alguma coisa muito pequena também, nesse sentido. Mas quais são as empresas que hoje estão ganhando dinheiro com vídeo na internet? Quem são? Além da UPX? Dessas empresas de serviço gratuito. Eu conheço aí a UPX e conheço o Videolog. São duas boas, né? Esses caras tão bem. Ariel já até tá botando filho no mundo. Afinal de quem? Eu já tenho duas, então, né? Parabéns aqui pro Ariel, pra Vanessa. Sofia! Na minha opinião, pelo menos, assim, a gente na área de sistema grátis, né? Porque a gente tem grátis, também tem algumas coisas personalizadas para pequenas empresas, para médias empresas ou pequenas ações. Então, de certa forma, eu acabo brigando às vezes com esses... Com as empresas que atendem só, que é o B2B total, né? Mas muito pouco, não é o nosso foco e nunca foi. A gente vai começar agora com umas situações self-service, principalmente para pequenas empresas, que é o ideal, que as pessoas não têm acesso. Porque o que está acontecendo muito com frequência, cada vez mais ganha espaço, é que o grandão lá no YouTube vai e tira o vídeo de todo mundo e aí não tem essa segurança. Então não tem como uma pequena empresa lança um vídeo e depende de views para vender alguma coisa, para fechar alguma parceria, algum patrocínio. O cara começa a fazer uma grande ação e depois o vídeo dele é cortado, cara, isso é um problemaço para ele. Então ele acaba indo pro Videolog e aproveita das customizações que tem, desde layout até entrega, enfim. E aí a gente consegue também cair nesse mercado, mas que ainda é uma pequena parte da grana que entra na empresa. E como é que é viver de publicidade na internet do Brasil? A publicidade não para de crescer no mundo todo, né? No Brasil a gente está em grande evidência na web e vídeos, a gente sempre abraçou vídeos. O Fábio, nosso comercial, sempre foi a gente fala, gente, tem uma coisa chamada vídeo, que você bota e você consegue fazer ações extraordinárias lá dentro. Ninguém acreditava em nada, né? E aí acabou que aquela coisa foi na cabeça. Foi um puto investimento que a gente fez no início. Que hoje em dia todo mundo que quer fazer uma campanha de vídeo bacana, vai, fala com a gente, quer criar alguma personalização. O Videolog acabou se tornando meio que Yahoo, essa publicidade, sabe? Vou brincar lá dentro, vou fazer o que quero, porque eu tenho liberdade pra fazer o que eu quero. Se apertar o play, vai sair a bola do player e vai pular a tela do cara toda. Sabe? Então tem algumas ações que a gente consegue fazer como diferenciação. E aí, cara, eu acho que é essa linha mesmo, a gente conseguir ter essas personalizações, que é o grande diferencial tanto do sistema gratuito quanto do pago, cada um com suas limitações. E alguma chance da gente ter uma versão de Videolog pago? A gente soube que já tem uma empresa que teve um interesse em agregar o Videolog por tudo que ele representa. Não, chegaram até a divulgar isso aí. Pois é, a Samba até que fez a divulgação de que fez a aquisição, mas a gente não conseguiu chegar a um acordo financeiro e acabou que não rolou, foi realmente precipitada a divulgação. A gente mesmo assim, cara, vamos tentar abraçar, porque eu acho que é legal, seria os dois juntos, mas não rolou um acordo financeiro. Tem um cara aqui do meu lado, o cara da UPX, parece que esses caras aí estão com dinheiro. Pois é, e pra que não sei quem compra quem aí, que esses dois são... A grande vantagem de ter dois grandes parceiros, o B2C e o B2B, ainda na parceria que é, porque a gente consegue negociar tráfego, né, cara? Assim, depende do que for, um tráfego muito grande, que nem uma loja normal. Quanto mais produto compro, mais desconto eu tenho, sabe? A UPX, ela é um pouco diferente do Videolog, porque é o seguinte... Bem diferente, né? Um modelo completamente diferente. É um modelo totalmente diferente. É mais complexo, inclusive. Mas esse... Na hora dele falar, é bem melhor. Pra ganhar dinheiro é bem melhor, com certeza. Olha, então, porque é o seguinte, por exemplo, a plataforma Cloudcaster que eu falei lá atrás, ela faz basicamente essas coisas que precisam ser feitas para você colocar um vídeo na internet e pronto. A OPX, ela não se preocupa, ou melhor, não é o business dela se preocupar com como é que vai estar a cor do player, que tipo de player ele vai ter que utilizar, como é que vai ser, enfim, como é que vai ser a ação do cliente junto, quem vai construir a parte do front-end, enfim, a gente não entra nisso. Nossa entrada é meramente aonde? Você tem aqui 1 milhão de vídeos que já
foi um caso, por exemplo, de um cliente nosso. Você tem aqui 1 milhão de vídeos, você quer transcodificar isso aqui em quanto tempo? Em 1 semana. Beleza, eu tenho o cloud pra poder fazer isso. Então eu joguei no ambiente, fiz todo o processo de transcodificação em paralelo, entreguei pra eles dentro da CDN. Falei, toma aqui as URLs. Então... Vem você com essa CDN de novo, bem, né? É bem... Tá explicado. Mas é um assunto que não tem jeito. O cara é um vendedor de CDN nato. Não A gente tem vai ter que condição. chamar ele aqui pra falar assim, podcast só sobre CDN. Mas ele vai ter que trazer a mãe dele vai ter que sair daqui entendendo. Mas então é isso. Mas eu quero saber, ó, quem são os concorrentes da UPX? Quem são? Porque aqui no Hostcast eu falo Claro. nossos concorrentes. Quem a gente tem que mandar matar? Vou trazer aqui pra sair no Eu tapa diria com que a vocês. Samotec é minha concorrente, tá? E quem é o bigger player aqui do mercado? Biggest player. No Brasil, O maior No player, Brasil. o maior player do Brasil hoje, sem sombra de dúvidas, é a Lab One. Tá? A Lab One, do Reinaldo Fagundes e do Ricardo Cidade. Uma empresa extremamente séria. Hoje eles contam com um time com mais de 100 pessoas. É legal, mas não chega a ser uma UPX, né? Não chega. Nunca vai chegar. Nunca serão. O Reinaldo bem antigo de Log, praticamente, né? Cara, uma empresa bem antiga. o Reinaldo, por exemplo, Reinaldo, vou falar, mas, cara, eles fecharam agora, um contrato com a Microsoft e a Telefônica Mundial. Tô fudido. Cara, Tô na merda! Tá eles tranquilo, UPX, com a liderança do mas mercado. eu posso te falar, eles são falando de Lab One, assim, eu admiro o que fala. São concorrentes, mas fazer o quê? Tem que admirar. Os caras tirar o chapéu. Eles fizeram um negócio muito interessante na área de plataforma de vídeo, que é o seguinte: eles foram a primeira empresa que a Microsoft, lá de fora, homologou o software deles para ser vendido para Telefônica. Então você imagina a Microsoft pegar um software e vender, cara. Então é a coisa mais absurda do mundo. Porque eles não produziram internamente? Não, eles pegaram a solução da Lab One e fizeram isso. Eles estão bem grandes. Tem projetos do tipo Sonoro, Sunday TV. Bom, Sambatec, UPX, Lab One, o que mais? Lab One primeiro. Lab One primeiro, sem sombra de dúvidas, disparado. Eu diria que em segundo lugar no mercado de varejo, pequenos e médios, a UPX está muito bem no número de clientes da plataforma. Não sei te falar números da Samotec, mas naquela pesquisinha que você sempre faz, assim... É só falar com convicção, fala qualquer coisa. Tá bom, Tem então... coisa que você falar com vontade. Tudo bem, tá em terceiro lugar, entendeu? Indo pra quarto. E o mercado tá movimentado, tá aquecido? Já que tentaram te comprar? Olha... Eu vi o Ariel. O Ariel já falaram que iam tentar, mas... Que nem a Rosnete, todo mundo tenta, mas falta dinheiro no mercado ainda pra isso. Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo meu que trabalha hoje, é meu CTO. Meu melhor amigo do meu amigo, né? Não. Quebrou o bolso? Eu tava até comentando com ele, que é o Kurt Kraut, o Thiago Ayub. E aí eu Vou dar um abraço pro Kurt Krantz também, que é meu amigo também. Gente boníssima, trabalha lá com a gente. E o que aconteceu? Eu sempre falo pra ele, falei, pô, Thiago, eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou montar aqui um departamento de vendas da UPX, mas venda da UPX, porque é tanta procura, é tanto NDA, é tanta MOU, é tanta... Dor no mercado, na verdade é o seguinte, eu acho que primeiro que os gringos estão caindo de paraquedas aqui, então dinheiro aqui não falta, mas eu acho que Mas é um bom contrato com o diabo, né? Esse dinheiro. Isso aí Sabia, cara? é a pior coisa da face da terra, você pegar dinheiro dos outros. Mais ou menos, nesse aprendizado que eu tô tendo aí, Cauê, assim, os gringos, principalmente realmente no Brasil, com brasileiro é fogo, cara, não tem jeito. Eles querem te se dar bem em tudo. Exatamente. Tudo. Tinha um amigo meu que tinha uma empresa de investimento, né, que ele pegava investidores de todo lugar e falava, cara, eu venho pro Rio pra ficar conversando da vida do cara, assim. O cara não quer porra nenhuma, quer ganhar, quanto eu posso ganhar em tal coisa? E os gringos não, eles acabam agregando. Quando não é Angel realmente tem que ter uma proximidade, você vai se ferrar, vai pedir relatório de um dia pro outro. Mas como não é Venture Capital ou alguma empresa mais séria, tem uma certa segurança, assim, cara. Assim, os caras só vão uma vez na tua empresa, ou por mês, pra conversar, uma reunião de conselho, que pode ser bom pra tua empresa, que pode ser uma coisa que vai amadurecer a tua empresa. Sem dúvida. Profissionaliza, né? Te obriga a ser profissional. Na UPX eu posso falar o seguinte, a minha experiência já é um pouco... A gente, como eu falei, tem bastante procura, os caras querem comprar. Tem uma empresa até que eu falei, que eu não vou falar aqui o nome agora, ali nos corredores, mas ele procura todo início do mês de julho, isso é cravado, todo ano eles procuram a gente. A gente já deu uma nota aqui dizendo que essa empresa tá no mercado tentando comprar geral, passou na rua. Mas a gente não acha que a gente tá ainda no momento para ser vendido. Até porque é o seguinte, sendo bem honesto, a UPX hoje tem alguns sócios, esses sócios são da área financeira, são banqueiros. Então eu diria que, resumidamente, dinheiro no caixa não falta. Então eu posso fazer qualquer projeto. Você consegue sair do teto, consegue mudar tudo, exatamente. Estrutura pra crescer. Exatamente. Se eu quiser fazer alguma coisa hoje ou amanhã, eu tenho caixa pra poder fazer. Não teria problema nenhum. O Bruno quer compartilhar com a gente aqui um assunto sobre o tamanho dos vídeos, é isso? O tamanho dos vídeos online hoje no Brasil, né? Primeiro que o Brasil está em primeiro lugar como os que mais
assistem vídeos pela internet. Então, pegando aqui, por exemplo, o Brasil está em primeiro lugar, o segundo está o México, terceiro a Argentina, quarto Chile e quinto Colômbia. A gente está falando de América Latina, né? Outra informação relevante é que, por exemplo, até novembro de 2011, mais de 46 milhões de brasileiros assistiram vídeos online, que representa aproximadamente 86% da população online. Né? Um outro fato relevante, só que isso daqui foi da Copa de 2010, 6,7 bilhões de vídeos foram assistidos por brasileiros. Ou seja, olha o tamanho do tráfego que a gente tá falando aí. No Brasil, 6 a cada 7 usuários de internet assistiram de casa ou do trabalho também a Copa do Mundo. Então, isso é um pouco do cenário aí. Pode ter certeza que na Copa do Mundo no Brasil ninguém vai ver pela internet aqui. Não, espero que a gente consiga ver presencialmente. Desde que tenha transporte, público. Não vai ter trabalho, não vai ter escola, vai estar todo mundo em casa. Então, o país vai parar um mês. Cara, a evolução do vídeo é constante, porque assim, a gente lá no Videolog, a gente tem essa coisa de inovar, de fazer diferente. A gente tá um tempinho já sem fazer coisas diferentes pro público, mas internamente tá produzindo umas coisas muito bacanas. Legal. Que é pegar principalmente televisão mesmo, assim, a gente trabalhar nas Smart TVs bem. A gente sabe que vai ter um padrão na frente, talvez vai ter o que mais vai ter acesso, que a pessoa que vai utilizar com mais frequência. Cada um tem o seu estilinho de Smart TV praticamente. Tem um padrão que não é seguido, assim como existe o Internet Explorer, existe o Firefox. Sim. Esse padrão de fato não existe ainda na Smart TV. Sim. Inclusive pra quem for desenvolver. E aí, cara, a gente sabe, é realidade isso, Cauê. Não tem como, todo mundo vai ver tudo conectado na internet. A internet vai deixar de ser internet de fato. Eu acredito que a internet vai ser uma coisa totalmente do dia a dia. Ninguém ainda sabe o que vai ser a internet, né? Eu preciso conectar a televisão à internet. Não existe isso. Já tá conectado, já faz parte. Conectar a televisão à energia elétrica. O Bonick, da ex-TV Globo, ele falou uma coisa interessante numa entrevista que ele fez no lançamento do livro dele e tudo mais. O Paz perguntou, e aí, o que vai ser o futuro da TV? Ele falou assim, cara, a TV ela só não vai morrer porque vai ter o ao vivo, né? Mas vai se tornar um mega noticiário, porque... Tá abertas aqui os prognósticos de como será a TV. Visto pelos caras que cuidam dos vídeos online no Brasil. Eu acho legal uma coisa que tá acontecendo, que é as pessoas irem pra TV e ficarem comentando no Twitter o que tá acontecendo, que eu acho fantástico. A segunda tela, né? Que é uma febre nos Estados Unidos, inclusive. Exatamente. Você tá assistindo um programa, a gente teve uma ideia de fazer, só que daí não valia a pena, porque ninguém investiu isso no Brasil. Da gente simplesmente, quando você conecta, tá assistindo a novela e em tempo real, passando tudo que tá acontecendo na novela, você pode twittar. O que tá sendo tweetado é praticamente um streaming de hora em hora de cada Talvez TV. a Bobox patrocine. Procura os caras. Não, mas não funciona. Não. Cara, na boa, isso é verdade, que no Brasil ninguém investe em inovação. Isso não existe. Não existe mesmo, abro muito isso. Bom, e aí... A gente nova, pegando as ideias lá de fora. Pode quer copiar. Cada que eu ouço mais, estava assistindo o Globo News ontem sobre o investidor e o investidor falando, não, nós adoramos os clones de lá de fora aqui no Brasil. Porra, que se dane, cacete. É verdade. Mas só... Eu acho que assim, só uma questão do que o Ariel falou assim, pelo fato da gente ser um país de terceiro mundo ou em desenvolvimento, conforme a gente achar, é natural que as tecnologias que se destacam não nasçam aqui dentro, né? Até numa missão em Nova York que eu fui com o Ariel, estava presente também, muitos investidores chegavam pra gente e falavam, vem cá, quem é o próximo Google do Brasil? Cara, meu irmão, não existe. Não existe Google no Brasil. Não, mas tem que ter um Google no Brasil. Cara, se o Facebook tivesse nascido no Brasil, o Facebook não existia. Se tu fosse amigo dele, tu falava, é o Videolog. Tu é morto. Não, mas era já, nós fomos juntos. Se o Videolog tivesse nascido lá no Vale do Silício, teria sido o YouTube de hoje. Exatamente, esse que é o ponto que eu tô falando. O pior pra mim foi ser chamado pra TV Câmara em Brasília, isso há muito tempo, assim que a gente lançou o Videolog um ano depois. TV Câmara, a gente sentou pra discutir, aí tinham 2 deputados conversando, não lembro qual era o nome dos caras. E aí comecei a discutir e tal, e um cara falou, não, realmente, se a gente tivesse investido em internet, em tecnologia da informação um tempo atrás, o Google ia comprar o Videolog por 1 bi, sei lá, $1 bilhão. E não seria o YouTube que foi nascido lá fora. O cara mesmo falou isso pra mim. E aí eu falei, não, gente, realmente tem uma grande deficiência, tá lá no meu Videolog isso. A gente tem uma grande deficiência de investimento aqui no Brasil, inclusive porque se a gente pensar no BNDES que diz que investe muito em tecnologia, não sei o quê, eles investem em software de caixinha, porque online eles não reconhecem como software. É isso na época. Online não reconhece como software. Aí ele falou, o Ariel está enganado. O BNDES investe, é muito fácil você conseguir dinheiro. A gente investe numa empresa de contabilidade que tem um produto na caixinha. Não, escuta isso aí. E pague 10% do meu bolso. Gente, vamos lá, vamos comercial, beleza. Comercial, Ariel, desculpa. Mas eu tive que falar isso porque é o meu trabalho, mas tudo mentira que eu falei. Porra. Então, assim, o cara vai matar o Ariel amanhã. É o meu trabalho, ser político, né? Ridículo, deu muita raiva. Eu derrubei um copo depois no dia, de um puto que eu tava depois quando saí. Absurdo. No meio da entrevista, quebrou o copo. Eu Marquês ria pra cacete. Mas ainda bem que não foi vendido por $1 bilhão, senão a gente não ia ter a vinheta de abertura do Hostcast. Pelo contrário, você estaria lá curtindo. A gente nem tá gravando Hostcast, a gente tá em Miami. Só um comentário muito rápido sobre o que eu falou sobre a viagem.
viagem da gente de Nova York. O mais engraçado de tudo é que, sim, eu tava querendo realmente conhecer outros investidores lá fora e tal. O Cauê foi, mas o Cauê cagava pra todo mundo. Mas ele faz isso todo dia. O dia inteiro. Os caras chegavam, não, tem tantos milhões. Ele, tá bom. Tipo, porra, para de usar. Vocês pensam que a gente é o quê aqui? Vocês pensam que é prostituta? Porra nenhuma. Tem que fazer isso mesmo. Vai achar que o Ariel vai achar que eu sou um cara grosso aqui. Não é bem isso. Não é grosseira, não é grosseria, não. É diferente a gente ir atrás, como cobiçar as pessoas. Você, quando era cobiçado, você falava, tá bom, tá. Mas assim, cara, a gente quer coisa legal, que vai acrescentar. E você via. O nego tá querendo se aproveitar, realmente. Exatamente, esse que é o ponto, assim. Não é legal isso. É praticamente uma... Tipo, no último evento que nós fomos, a gente, juro pra você, nós parecíamos prostitutas. Né? Verdade. A quantidade de investidor que veio falar com a gente, de pessoas oferecendo, inclusive, tudo de lá. E agora todos os ouvintes estão imaginando o Ariel e o Cauê de biquíni. Bom, o que o Ariel tá falando é porque eu sou um cara muito reticente a você ficar pedindo investimento, assim. Eu sou mais o cara assim, você quer fazer um negócio comigo? Então bate na minha porta e vem com uma ideia boa. Se eu achar que a tua ideia, ela se encaixa no meu contexto, eu vou tentar aplicar essa ideia. Se a ideia for uma viagem, então o que eu acompanho muito é que tem muitas empresas investidores que elas se agem um pouco como meio que parasita. Então ele fica tentando achar uma boa ideia de forma que ele possa repassar pro cara que tem a grana e você acaba sendo o criador, mas não dono do seu negócio. Então, pela Rochinet, ela tem uma condição estabelecida, a gente é uma empresa lucrativa, a Rochinet, ela trabalha dentro da realidade do mercado, a gente não tenta oferecer mais pensando, não, a gente tem que aparecer maior do que a gente é, porque a gente tem que conquistar um investidor para pagar um rombo que a gente tem lá atrás. Então, eu não tenho a preocupação de ir atrás do investidor. Eu acho que se existir uma oportunidade boa, vai ser alguém que vai olhar pro meu trabalho e falar, olha, seu trabalho é bom, eu quero trabalhar contigo. É a mesma coisa que quando você quer vender alguma coisa. É muito mais barato, mais fácil você comprar alguém que tá tentando se vender. Então você chega, eu quero te vender isso, eu quero. Aí o cara vai barganhar contigo, eu sou mais assim, bom, se o cara quiser muito trabalhar comigo, então ele vai ter que ir atrás de mim. Então, o que o Ariel tá falando é porque quando a gente faz essas missões, é uma missão de aprendizado, efetivamente. A gente vai sentar com investidores para entender o que se passa na cabeça deles, eles apresentarem o mercado e realmente eu não tinha expectativa nenhuma de alavancar dinheiro naquele modelo em que a gente estava indo à mesa. Então, eu realmente fui como um aprendizado, não fui capitalizar a empresa e não é uma necessidade da Rochinet, não. Não, e é sensacional porque nós vimos lá claramente que os caras estavam idolatrando a gente a certo ponto, né? Mas aí foi o que eu ia falar, assim, eu te idolatro, mas eu sou Deus, tá? Exatamente. E eu mando em você, é mais ou menos assim. Teve uma reunião que o Cauê foi, inclusive, que assim, o cara já chegou na mesa falando, ó, só invisto faturamento mínimo de 100 milhões, não lembro agora. Teve coisa absurda. Tá bom, você, tchau. com a chinesinha do lado, só... Quem tem 100 milhões aí de faturamento por ano? O que ele vai fazer lá? O que ele tá fazendo ali? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse negócio de investimento. Conheci uma empresa que... Eu vi uma não, várias. Mas os caras pegaram o dinheiro, põem o dinheiro pra dentro. Tinha uma ideia fantástica. E aí aconteceu. Foram lá e gastaram dinheiro montando um puta de um escritório, assim, um negócio quadriplex e tal. Aí depois pegaram o dinheiro da Intel Capital, tá? Aí depois começaram a patinar. Conseguiram um cliente com a plataforma que eles desenvolveram. E hoje estão aí. Virou uma empresa que faz commodities e extremamente pequenininha. Um prejuízo lá em cima, ficou com um rombo. Ou seja, aquela mega ideia não foi desenvolvida, mesmo com o cara tendo dinheiro em caixa. Então, acho que tem que ser as duas coisas. Tem que ser, primeiro, o investidor ter uma boa cabeça para entender aquilo que você está fazendo, e segundo, que a pessoa que vai receber também essa grana não pode também subir no salto e falar, pô, agora eu tô aqui com 15 milhões de reais no meu caixa, agora eu vou sair gastando e fazer o que eu quiser, entendeu? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. A gente tratou das questões do vídeo, CDN e terminamos falando sobre investimento. Eu acho que... É bom. A gente perdeu metade dos nossos ouvintes enquanto a gente estava na parte técnica. A gente deveria ter deixado ela para a última parte. Mas eu acho que o assunto poderia ser mais desenvolvido. O nosso tempo é curto. Todo mundo aqui tem um horário. A gente ainda quer fazer uma parte interativa com o pessoal que está online. Eu agradeço demais a presença aqui dos nossos amigos Ariel, Bruno, que representam aí o mercado de vídeo muito bem. Eu quero ter vocês mais presentes com a gente. Agradecer ao Ariel pelas nossas vinhetas. Ficaram super legais. Prazer. Inclusive... É a hobby, né, cara? Pena que eu não posso fazer vinheta com essa minha voz, né? O pessoal tava te chamando de Darth Vader aí. Fica legal, cara. É isso, Guaná. O que mais? Finaliza aí. É isso aí, cara. Agradecer mesmo a presença deles. O Hostcast tá tendo a grande sorte de já começar grande.
Isso é legal. Tipo, eu pra conseguir convidado no Guanacast demorei muito. Meu Mentira! primeiro convidado foi o Cauê. Tô aqui até hoje. Gostou tanto, né? Ele gostou do meio, que bom. Então, assim, divulguem o Hostcast entre seus amigos, como eu já pedi. Como vocês fazem com o Guanacast, façam com o Hostcast, porque a gente tá tendo um trabalho muito grande de trazer a galera aqui. O Cauê, eu não sei se pro próximo... Pidão. Eu não sei se pro próximo, mas o Cauê já até confirmou alguns convidados bem legais, né? Confirmei já Vinícius Pecim, do All Host. Legal, hein? Então, a gente vai ter um capitão de navio aqui. Então, assim, continuem Gente grande. apoiando o projeto Hostcast, porque ele tá crescendo e tá sendo feito somente pra vocês. Deixar alguma mensagem aí, vocês, meus queridos? A mensagem é: obrigado pelo convite. Busquem Muito bacana. conhecimento. É isso mesmo, pode ser. Pode utilizar a mensagem do Cauê. Eles têm bastante videolog, curtem bastante lá, que tem bastante coisa bacana pra fazer. Mensagem como comercial, acessem o px.com.br, conheçam nossas 3 plataformas e nossa CDN. É isso. Um abraço, valeu.